Tá, beleza. Eu quis botar aqui, não é para me mostrar, não. Mas eu vou precisar usar o meu corpo para me fazer compreendido. Eu quero dizer da minha alegria de poder partilhar com vocês nesse encontro da buchada de bode com o açaí. Depois de uma buchada de bode, o açaí, duvido que a pessoa morra. Vai viver 3 encarnações, porque tem energia suficiente, vai para outra pilhado. Vai nascer com 6 meses. Mas a minha alegria e aos caros internautas, o meu abraço terno, nesse evento extraordinário que se consagrou no Nordeste, o MIEP, como sendo um evento de alta categoria no sentido de poder comunicar a mensagem espírita. A nossa proposta, portanto, como foi alinhavada, ela vai se dividir em 2 momentos. Como houve antecipação do meu voo em Recife, de João Pessoa para Recife, então nós vamos fazer uma pequena alteração só. Seguimos até o horário previsto, fazemos aquele intervalo, e depois do intervalo a gente volta para o debate. Dentro do debate, eu vou colocando os conteúdos que a gente presumia ser importante no segundo módulo. Não vamos deixar as perguntas para o final, senão a gente compromete vocês, o interesse de vocês, e compromete também o tempo que vai ficar esmagado e a gente acaba que não faz nenhuma coisa nem outra. Então, nós vamos encerrar 15 minutos para meio-dia. Ok? Uma viagem. Oi? Oi. Uma viagem que nós vamos fazer agora, que eu peço para vocês um pouco de atenção, no sentido de poder manter a imaginação para poder acompanhá-la. A nossa chegada, ela é uma chegada mágica, talvez ela seja a palavra mais apropriada para nos definir o nosso movimento de corporificação, de reencarnação. A nossa estrutura biológica, ela tem uma ancestralidade recente, que fala da nossa história conceptiva, que a gente precisa atentar para poder fazer o link da ciência com a religião, como Kardec propunha ao seu tempo. Nós temos a estrutura masculina estabelecida pela natureza, trazendo nessa terra amor, que é o nosso corpo, a expressão da divindade numa harmonia perfeita, posto que aqueles que somos do sexo masculino, trazemos uma estrutura genital apropriada e sincrônica e sintonicamente para produzir a fecundação. Os espermatozoides, eles demoram, num movimento chamado de espermatogênese, onde o espermatozoide vai ser produzido, 64 dias para que eles possam ser compostos. Eles nascem exatamente no testículo, viajam para o epidídimo e depois eles seguem um duto na direção do momento máximo do ato sexual, que é a ejaculação. Para isso, os espermatozoides produzidos há um pouco mais de 2 meses, eles recebem o aporte de glândulas que vão lhe favorecer a vitalidade. Porque para nós nascermos foi muito difícil. Há que ter toda uma arquitetura que favoreça a viabilidade da vida para ser concebida, antes da concepção. Então, as glândulas seminais e a próstata, elas se juntam, as glândulas seminais colaborando com os nutrientes, aproximadamente 70% do sêmen, do esperma, com o sêmen compondo as estruturas mais do espermatozoide, mais 30% das glândulas da próstata,
elas recebem os espermatozoides que ficam agasalhados nesse espaço chamado próstata para esperar o momento culminante de uma interação sexual. A interação sexual, ela é precedida por duas pequenas glândulas que ficam próximas da próstata. Elas chamam-se glândulas bulbo-uretrais, ficam perto da uretra. Quando há uma excitação de natureza sexual, essas glândulas produzem uma substância hialina, transparente. Essa substância, ela deságua na uretra e obedece a duas grandes funções divinas. A primeira é de quebrar a acidez que a urina traz. A urina, em sendo ácida, ela elimina os espermatozoides. Não haveria possibilidade, portanto, de vitalidade nos espermatozoides ao passar pela uretra. Então, as glândulas bulbo-uretrais, elas surgem antes da ejaculação. E elas são tão abundantes que elas jorram pela uretra e favorecem a umidificação do pênis para que o ato sexual seja um ato não danoso, não seja um ato violento, não seja doloroso. Então, ela enseja, numa certa medida, essa lubrificação peniana e, ao mesmo tempo, dá a oportunidade que os espermatozoides, quando saem da próstata e entram pelo canal uretral, eles encontrem uma acidez quebrada pelas glândulas bulbo-uretrais, que produzem essa secreção hialina francamente alcalina, portanto, quebrando a acidez. Nesse processo, os espermatozoides são projetados a uma velocidade de 45 km por hora, como se fossem voadores na ejaculação, projetados dentro da vagina, no ato sexual propriamente dito. Esse movimento, ele se estabelece exatamente na culminância de um ato sexual, ensejando que os espermatozoides sejam colocados justo no lugar adequado dentro da vagina. Isto porque a vagina, ela habitualmente é muito ácida. Ela tem 4,5 de acidez, ou seja, ela é tão ácida que se os espermatozoides encontrassem essa acidez, que é maior do que na urina, eles morreriam todos. Então, há uma necessidade de também se quebrar a acidez vaginal. E essa acidez vaginal, ela é quebrada pela estrutura genitália feminil. Há na estrutura feminil um componente que vai determinar, a exemplo do que faz as glândulas bulbo-uretrais, quebrando a acidez do canal uretral, a cérvix uterina, o útero, a extremidade do útero, produz umas glândulas que quebram a acidez da vagina. Então, imaginem, agora essa é a minha coreografia, que aqui seja a vagina, as minhas pernas coloquem a vagina. Onde estão os meus sapatos? É o introito vaginal. Isso não é uma sessão pornô, tá? Porque tem gente que fica assim, não, ele vai fazer coisa erótica, não tem nada de erótico. Se for erótico é no bom sentido, da biologia, como é que a biologia funciona? Porque a nossa cabeça relaciona o sexo a pecado, ou a imundo. Então, ou a hora a gente peca, ou a hora a gente está sujo. A gente nunca vê o sexo como divino. Nada obstante, os espíritos tenham ensejado a afirmar de que a sexualidade é um departamento divino da natureza, de que a energia sexual é uma energia pulsante, e aonde ela se expressa, ela fala do Criador. Mas nós nunca vamos para o Criador. Ou a gente vai para o humano pecaminoso, ou vai para o humano sujo. Ou então, uma terceira hipótese, a gente vai para o pornô, que é igualmente uma desconexão das leis de amor, quando nós banalizamos, barateamos e vulgarizamos o processo sexual. Então, vamos analisar aqui o sexo à luz da biologia, da medicina, da obstetrícia, da embriologia, da andrologia e do espiritismo. Porque todas essas ciências são ciências que estudam o divino, estudando as leis. Então, aqui está a vagina. Aqui, no meu tronco, é o útero. E aqui, na minha pelve, está o colo do útero. As mulheres conhecem muito bem o colo, examinam o colo do útero por causa do câncer.
É exatamente nessa região aqui do colo do útero que há uma estrutura feminil fantástica, que enseja a produção do muco cervical. A cérvix uterina, que é esse entrada, esse funil, é esse portal que vai dar acesso a essa grande câmara, que é o berço mais sagrado que a natureza dispõe. É o berço da terra que somos, da terra física, é o útero. Essa nave chamada útero, ela tem um portal. O portal é a cérvix uterina, é um canal. Esse canal, ele produz esse muco e esse muco cai na vagina. E esse muco, em sendo alcalino, ele quebra a acidez vaginal. A estrutura peniana, quando faz o movimento da ejaculação, a prospecção do espermatozoide é exatamente para que ele caia tanto quanto mais possível no ponto mais final da vagina e não na entrada da vagina. Nada obstante, muitas vezes, um ato sexual sem penetração pode ensejar uma gravidez, como eu já tive a oportunidade de acompanhar duas pessoas, mesmo não sendo obstetra e ginecologista, duas pessoas que engravidaram sem ter um ato sexual completo e virgem. E a pessoa dizia-me nessa época, mas como é que eu posso ter engravidado se eu não transei? Eu digo, mas como é que foi? Não, nós só tivemos umas intimidades. Eu digo, e até onde foi essa intimidade? Não, foi uma intimidade próxima. Mas o que foi próxima? Não, ele ejaculou, mas ele não penetrou. Eu digo, olha, o espermatozoide não tem asa. Ele voa, mas não tem asa. Foi tão próximo que foi no introito, na entrada da vagina. E a despeito de ser na entrada da vagina, provavelmente, esse espermatozoide teve ensejo de superar a acidez. Eu acho que ele estava com tanta vontade de reencarnar o espírito, que conseguiu entrar, e mesmo com a membrana imenal, que é uma membrana que não é completamente hermética, ela é apenas uma membrana que se justapõe na entrada da vagina, mas ela não é uma cortina completamente fechada, o espermatozoide penetrou e a moça engravidou. E ela me dizia, e agora, como é que vai ser? Eu vou perder minha virgindade com o parto? Eu digo, mas você já perdeu a virgindade há muito tempo, você só tem uma membrana aí. Porque as pessoas relacionam virgindade à membrana, e não à sexualidade exercida de forma sagrada ou de forma prostituída. Dependendo da forma como a gente faz, é que o sexo ele é, diríamos, normal ou ele é patológico, alterado, disforme. Porque há mulheres que têm ímã complacente, eles sofrem uma elasticidade, ela tem o ato sexual e o ímã não rompe. E ela pode ser uma prostituta. Do ponto de vista não profissional ou também profissional, ela pode ser uma prostituta, uma garota de programa e vive do sexo, ou então simplesmente tem um furor uterino, uma compulsão sexual, tem a membrana imenal, porque não se rompe, porque é uma membrana elástica, no caso dela, uma membrana complacente que não rompe, e nós não podemos dizer que ela exerce um sexo normal. Ela é uma pessoa que tem uma patologia, tem uma compulsão sexual e tem um ímã. Do ponto de vista anatômico, ela é virgem, mas do ponto de vista do psiquismo, da emoção, da funcionalidade sexual, ela é uma pessoa que detém uma patologia. No inverso, uma mulher que sofre um trauma por empalamento e que rompe a membrana imenal na entrada da vagina pela introdução de algum objeto cortante, perfurante, e perde o ímã, ela não deixa de ser virgem porque perdeu o ímã. Então, o ímã é apenas uma membrana. Virgindade está na forma com que eu exerço o sexo. Eu posso estar exercendo o sexo acasalado e viver um sexo prostituto na medida que a minha relação com o outro ou com a outra é uma relação de prostituição, de desrespeito, de violência. Faz sentido isso para vocês, não faz? Esse não é o tema, mas agora me veio de poder dizer essas coisas para vocês. Então, quando o espermatozoide é projetado no final da vagina, forma-se ali, o sêmen ali projetado, um lago, chamado lago seminal. Ali, esses espermatozoides nadadores ou corredores fazem uma carreira na direção do ovário, na busca do óvulo que fica às proximidades do ovário. Imagine aqui o útero
o introito do útero, o portal, o útero, a câmara uterina, uma trompa para um lado, uma trompa para o outro. Aqui, a extremidade da trompa, que são franjas, que delicadamente vão pegar o óvulo que sai do ovário. Esses espermatozoides, eles têm que fazer uma caminhada, primeiro, dificílima. Vencer a uretra uterina, a uretra masculina, sem morrerem, ou seja, as glândulas bulbo-uretrais têm que funcionar muito bem. Segundo, de que o fenômeno muscular que projeta no orgasmo os espermatozoides para fora, eles possam ser projetados na vagina. Terceiro, que a vagina não pode estar ácida, senão eles morrem. Eles são muito sensíveis, eles são homens, espermatozoides. Então, e aí ele tem que penetrar a cervix, que é esse canalzinho aqui que fica na minha pelve, a entrada da câmara uterina. Esse canalzinho ele é estreito, tem um muco e funciona como se fosse uma barreira. Tudo isso a natureza colocou para proteger a mulher. A acidez é para proteger a mulher contra os micro-organismos. O fórnix uterino, o colo uterino e essa mucosidade funciona como se fosse um tamiz, como se fosse uma barreira, impedindo que os micro-organismos invadam o útero. Uma infecção uterina, às vezes, é fatal. Então, para que o espermatozoide penetre no útero, há uma dificuldade imensa. E eles, então, vão tentar fazer essa ultrapassagem, enfrentando mecanicamente o muco, enfrentando a estreiteza, enfrentando a defesa imunológica que a própria mulher tem, a fim de poder vencer e entrar na câmara uterina. Agora, o curioso é que a mulher ela faz uma ovulação a cada 28 dias de um lado, a cada 28 dias do outro. Regularmente, é assim que se dá. Eu não sei como é que eles sabem qual é a câmara uterina que inclina-os para buscar o ovócito de segunda ordem, que é o óvulo, para poder fazer a fecundação. A famosa Julieta na fala de Jorge Andréa. Eles são os Romeus na busca desse encontro monumental. Mas eles sabem, e eles começam a fazer essa carreira. Eles têm um rabinho, e eles vêm estruturados nas glândulas seminais, desde a estrutura masculina, que são os nutrientes para que eles possam sobreviver até chegar no óvulo. E eles vêm batendo com a caudinha, eles são cabeçudinhos, eles vêm correndo, e eles são de uma velocidade que eles caminham de 1, 2 a 3 milímetros por minuto. Como eles são muito pequenos, 0,06 milímetros, ou 60 micras, é 0,06 milímetros, ou seja, você não enxerga, só se botar no microscópio, o espermatozoide não é visto. Então, essa velocidade de conseguir vencer a cada minuto 2 a 3 milímetros, coloca o Usain Bolt no chinelo. É uma velocidade incrível. E eles têm que caminhar 20 centímetros, que é mais ou menos sair da vagina até chegar ao encontro da Julieta, são 20 centímetros. Esse processo, ele demora em torno de 7, 10, 11 horas, 12 horas. É o tempo que demora para que ele faça essa viagem. É por isso que a gente bem compreende a natureza, de que o espírito reencarnante ele não fica lá, vendo os outros dois transar e mergulha. André Luiz diz que o espaço nupcial de intimidade de um casal, ele é sacralizado, e ele guarda a intimidade do casal. O futuro reencarnante não fica, embora, ali na porta, esperando. Ele aguarda para que se estabeleça o ato sexual, e a vinculação vai se dando à medida em que o movimento vai se estabelecendo, até que a fecundação, 8, 9, 10 horas depois do ato sexual propriamente dito, inicialize-se a reencarnação. Assim, esses espermatozoides, eles começam uma corrida. Dependendo da quantidade de espermatozoide, o homem pode produzir numa só ejaculação até 500 milhões de espermatozoides. É mais do que o dobro da população brasileira numa só ejaculação.
Essa turma toda sai correndo na busca da Julieta. São 500 milhões de Romeus desesperadamente aficionados pelo amor, pela paixão, na busca da bichinha. E eles vão, mas eles vão ficando pelo meio do caminho, porque é muito difícil essa caminhada. É como se fosse, por exemplo, você ultrapassar a Baía da Guanabara, que vocês conhecem, de um extremo ao outro. Esse nado, essa corrida que vai se estabelecer, naturalmente, ela não dá conta de ser vencida por todos. Eles vão morrendo ao longo do tempo, até porque nem todos são muito bem da cabeça. Alguns têm duas cabeças, um tem uma cabeça muito grande, tem uma cabeça muito pequena, e eles vão, tem dois rabos, ou tem um rabo pequeno. Os espermatozoides são incríveis, parece a gente, às vezes tudo atrapalhadinho. Quando é muito atrapalhado, o homem não consegue nem fazer a concepção. Mas tem aqueles ditos normais, e eles vão. E essa carreira vai se estabelecendo. O processo da fecundação, estudado pelas ciências médicas, chama-se de quimiotaxia, ou seja, a capacidade que o espermatozoide tem de fazer esse caminho na direção do óvulo. Ele vai com os seus nutrientes, quando ele chega perto da trompa de Falópio, na entrada da trompa do canal, ele, como que, é estimulado pela trompa que faz os movimentos musculares nessa direção e tem os batimentos ciliares nessa direção. Ele vai correndo nessa direção. Na medida que ele vai correndo nessa direção, curiosamente, surge, se for no dia aprazado, no ovário, a ovulação. A ovulação é ela que diz, olha, vai ter a oportunidade do grande encontro nupcial, espermatozoide e óvulo, Romeu e Julieta. Porque quando 24, 48 horas antes que o óvulo surja e brote do ovário, a glândula do fórnix uterino começa a produzir aquela secreção que toda mulher conhece, semelhante à clara de ovo, bem transparentezinha, ela diz, eu estou fértil. Ou seja, ela está num ponto de vulnerabilidade para engravidar. Ela está sensível à gravidez, ela está ali às proximidades de uma ovulação, porque vários folículos que estão ali na cabeça, na superfície do ovário, eles estão amadurecendo, são vários folículos, e habitualmente apenas um, deixa sair aquilo que a medicina chama de o oócito de segunda ordem, o ovócito de segunda ordem, ou, vulgarmente, o óvulo. E brota dali. Quando brota dali, esse óvulo ele é viável durante 24 horas. E aí o que acontece? Acontece um fenômeno lindo. A trompa sensível vai com as suas franjas, que são os meus dedos, vai e faz um movimento mecânico e aprisiona, toca, como se fosse um gesto de ternura, toca aquele óvulo, e o óvulo que ele não tem movimento próprio, não tem nada a ver com as mulheres são muito dinâmicas, né? Mas o óvulo ele é paradinho, pobre coitado. Ele não tem movimento próprio. Quando a trompa, através das suas franjas, toca o óvulo, ele é conectado à estrutura da trompa, e aí acontece uma coisa muito curiosa. A trompa começa a fazer movimentos no sentido contrário que estavam fazendo antes. O vento que estava a favor do espermatozoide agora é contra o espermatozoide. E os batimentos ciliares, como se fosse uma escada rolante, começam a bater nesse sentido. E aí o óvulo vem caminhando, trazido pela esteira rolante, seguindo a trompa, até que, mais ou menos nesse terço distal da trompa, no terço mais próximo do ovário, os espermatozoides, quando o óvulo é tomado pela trompa, disse que o óvulo dá um grito, cheguei! E aí eles ficam frenéticos, e aí eles aumentam a velocidade, um mecanismo hormonal, químico e espiritual, que a medicina não sabe, e eles vão magneticamente na direção do ovário, e eles encontram o óvulo no meio do caminho. Dos 500 milhões de espermatozoides, vocês sabem quantos chegam? Arrisquem. Uns 200, 300, 100 espermatozoides. Vocês vejam que a caminhada é difícil.
Esses 100, 200, eles envolvem o óvulo, que vem recheado de alimento, porque o folículo traz o óvulo, mas ele traz cheio de alimento para que o óvulo possa sobreviver. E ali eles rodeiam o óvulo. A cabeça do espermatozoide produz uma substância específica, enzimática, e habitualmente, um espermatozoide penetra. E quando ele penetra, surge uma alteração química e o óvulo se fecha para que ninguém mais penetre. Esse momento é o momento da fecundação. Ali, segundo os Espíritos responderam a Kardec na questão 344 do Livro dos Espíritos, inicia-se a reencarnação, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Bem se diga. As perguntas são: aquele espermatozoide que penetrou dos 500 milhões, ele não é o mais apto, o mais forte? O cara? Porque aquele que penetrou, às vezes, é um doente. Porque se nós vamos fazer a viagem de um extremo ao outro da Baía de Guanabara, o nadador que vai chegar lá é o mais forte, o mais veloz, o mais capaz. Às vezes, o espermatozoide que chega lá é um espermatozoide que tem um cromossomo a mais. Como, por exemplo, o cromossomo 21 na síndrome de Down, ou na síndrome de Patu, ou na síndrome de Edward, onde os espermatozoides trazem um cromossomo a mais, gerando uma patologia que leva o feto a se desenvolver anomalamente e a viver, às vezes, só uma semana, como na síndrome de Patu, ou na síndrome de Down, em que a pessoa nasce com aquelas características que lembram os habitantes da Mongólia. Daí ficou conhecido, coloquialmente, como os mongóis, né? Que, na verdade, é o síndrome de Down, que traz a síndrome de Down, porque tem uma fisionomia que a patologia imprime, que lembra os habitantes da Mongólia. Por que o espermatozoide que penetrou foi um espermatozoide atrapalhado? Às vezes ele não está atrapalhado, mas quando chega na multiplicação, surge uma alteração genética, uma mutação gênica. E aí, na mutação gênica, o corpo vai apresentar uma alteração. Mas o que a embriologia também não consegue explicar, muito menos a medicina fetal, é porque quando os vários folículos estão amadurecendo, por que esse amadureceu e não esse? Porque veio aquele óvulo e não o outro, que traz uma carga genética diferente do outro. Essas explicações, a medicina fetal, a fetologia, a obstetrícia, a embriologia, a andrologia, elas não dão conta de explicar. Esse acaso biológico que faz com que a fecundação se estabeleça entre um Romeu atrapalhado, ou entre uma Julieta atrapalhado, ou entre dois atrapalhados, que quando se juntam, formam o ovo, e o ovo vai sendo encaminhado pela esteira rolante, na direção, depois do abraço nupcial, na direção do útero. 3, 4, 5 dias, 6 dias, ele vai, cai no útero. O útero, ele tem um tecido, que é o endométrio, felpudo, como se fosse um grande tapete. E aquele ovo, ou zigoto, visto a olho nu, cai dentro do útero, e nessa caminhada, ele já vem se multiplicando, e vai se transformando de uma célula em 2, 4, 8, 16, 32, em progressão geométrica. Ele vai se multiplicando, forma a mórula, e vai, quando ele cai dentro do útero, ele já está, uma semana depois, aproximadamente, ele inicia o processo mais complexo das nossas vidas, que formatou a nossa terra, o nosso corpo. Chama-se o processo embrionário, embriogênico. Da 4ª semana até a 8ª semana,
é o período mais crítico na formação do nosso corpo. São 5 semanas decisivas. E essa atitude de podermos olhar para esse período da gestação é o período mais sensível para as transformações que vão se estabelecer no corpo. Por quê? Porque é exatamente até o 8º mês, portanto, os 2 primeiros meses de gestação, que nós formatamos todos os nossos órgãos. A despeito de sermos minúsculos ainda, pequenininhos. No final do 1º mês já tem um coração batendo lá com 29 dias, 30 dias. Tic, 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 tic. Se você fizer uma atração, ele já está lá, batendo. É incrível como você olha aquele bichinho que quase é invisível, mas dentro da sua quase invisibilidade, porque ele é visível, ele é pequenininho, é um grãozinho, às vezes uma semente comparável a uma semente de maçã, ele está lá, tuc, 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 e você pode ouvir o batimento cardíaco com 29, 30 dias. Até o final da 2ª semana, até a 8ª semana, 2º mês, até a 8ª semana, é o desenho do nosso corpo. Toda a nossa estrutura anatômica e fisiológica, ela é determinada exatamente nesse período. Quando surge o 9ª semana, inicia-se o 3º mês, é nesse momento que nós dizemos que o embrião vira feto. Aí é só engorda. E desenvolvimento engorda. Amadurecimento. Tudo se dá nesse iniciozinho, sobretudo. Os processos que vão se estabelecer alterados no corpo, eles se dão exatamente nesse período. E é nesse período que surgem as mutações gênicas. E é nesse período que surgem as alterações, que não estão relacionadas à hereditariedade, chamadas congênitas, ou seja, por que a criança nasceu sem um braço? Por que nasceu sem uma perna? Por que nasceu sem um encéfalo? Se ela tinha uma carga genética que não sugeriria isso. Essa alteração, a medicina não sabe explicar. Quando surge uma infecção viral, esse período inicial é o período mais crítico. Se você foi contaminado, por exemplo, pela rubéola, são exatamente as 4 primeiras semanas, até o 3º mês, que surgem as alterações de natureza teratológica ou de natureza anômala gerada pelo vírus da rubéola. Então, esse é o período. Mas, às vezes, não tem vírus nenhum e alguém nasce sem o braço, nasce sem a perna. A medicina fetal não sabe explicar qual é a gênese de uma criança nascer sem uma parte do encéfalo, sem a calota craniana, para viver, às vezes, 1 semana, 2 semanas, a medicina não sabe explicar. Esse período, portanto, é o período mais sensível da mulher, quando de um susto, de uma raiva, o embrião está se desenvolvendo. É tão pequeno que qualquer coisa ele pode sofrer o aborto. Há abortos que acontecem que a gente nem sabe que abortou, porque está tão no início, a gestação, a menstruação atrasa, mas a gente não sabe que está grávida. A gravidez já estabeleceu. E surge a menstruação, você olha, atrasou. Às vezes não atrasou, você estava grávida. E surgiu uma ocorrência emocional e o embrião foi expulso em função de uma circunstância emocional espontânea, que você nem se deu conta, ou de algum evento que aconteceu em razão de alguma alteração orgânica, uma diarreia, você ficou abatido, ou tomou algum medicamento, e o embrião sai. Ou o espírito que supervisiona a reencarnação, porque eles, com a ajuda dos amigos espirituais, que magneticamente selecionam qual espermatozoide vai fazer a fecundação. São eles que escolhem o óvulo para que, dentro do magnetismo, a sintonia do espírito eleja qual óvulo traz a carga genética necessário àquele espírito que vai ter um corpo que precisa ter um determinado design, uma determinada formatação, e que, às vezes, nessa formatação, precisa apresentar uma deficiência orgânica. É, portanto, nesse jogo da interferência espiritual que surgem as alterações congênitas. A anencefalia não é um acaso da natureza.
A medicina tem dificuldade de explicar isso e o Supremo Tribunal Federal decretou, legislou, não deveria, mas legislou, em prol do abortamento das crianças anencéfalas. Se a mãe descobre que tem dentro de si um feto anencéfalo, ela está autorizada legalmente a promover o aborto, que no Brasil ainda é crime, salvo 2 exceções. Agora 3. Os anencéfalos, a mulher que foi vítima do estupro, ou quando a mãe corra risco de vida. Há uma tentativa de alargamento da legalidade para o aborto no Brasil, que vem se fazendo aos poucos, na busca de poder salvaguardar a mãe, ou o direito dos pais, em detrimento da criança, e tornar o aborto legal. Alguns querem proclamar até 3 meses. Nos Estados Unidos, você pode fazer aborto com 5 meses. Às vezes tem que matar o embrião, o feto, fazendo introdução salina para depois expulsá-lo de dentro da mãe, porque o aborto é legal nos Estados Unidos. Os fetos às vezes nascem vivos. Então, esse caminho, ele vai nos ajudando a pensar que na fase da embriogênese, de 4 à 8ª semana, nessas 5 semanas, acontecem eventos surpreendentes, qual se deu no Brasil há bem pouco tempo, no campo da microcefalia, determinado pela virose epidêmica que tomou o país, de uma certa forma. Algumas crianças apresentaram microcefalia, outras não. Como algumas mulheres são contaminadas por rubéola, outras não. Se é contaminado por rubéola, a chance de apresentar no primeiro trimestre da gravidez alterações congênitas é enorme, é 60%. Mas tem 40% que não produz alteração. Por que 40% não produz e 60% produz? Isso está de acordo com o espírito que vem, que seleciona o material genético e influencia na embriogênese, gerando as alterações compatíveis com a sua necessidade espiritual. É assim. Alguém cometeu um crime, desviou o dinheiro da merenda escolar. Isso não acontece quase, né? Foi descoberto. A pena é determinada pelo juiz. Você vai ficar 1 ano prestando serviços e vai indenizar o erário público com tanto. Vocês acham justo isso? A pessoa ser penalizada por isso? Hein? Óbvio, né? E se foi o seu filho que fez esse desvio? Também. Chorosamente a gente diz também. Mas se surge alguém e diz assim, tudo bem, seu filho pisou na bola, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chance para ele. Ele não precisa nem indenizar, porque ele fez um lápis, pisou na bola circunstancialmente, e nem precisa fazer serviço prestado. Você que é mãe, você que é pai, nós estamos fazendo essa proposição para você. Podemos liberar o seu filho? Você concorda que a gente libere o seu filho da pena? O que você diz? Esse desgraçado vai ter que pagar, a gente diz assim? A gente, que bom, isso é tão bom. Não é verdade? A gente iria se botar ajoelhado aos pés. Porque se a gente puder comutar a pena, se a gente puder suspender a pena, a gente suspende. Há uma tendência nossa em casa de indulto. Mas isso não é o melhor para o nosso filho. Ou é? Não. É melhor que ele pague a pena. E se chegar um juiz legal e disser assim, olha, tudo bem, eu vou comutar a pena, vou eliminar a pena, porque eu sou conhecido de você, eu sei que o seu filho estava num processo de influência espiritual obsessiva, e é o obsessor que tem que pagar, e os guias vão pegar esse obsessor, e ele está liberado. Se chegar um juiz com essa fala, e se você for um pai consciencioso, você diz, não, deixa meu filho pagar a pena. Porque senão ele não vai aprender.
É como aconteceu lá em São Paulo com um amigo meu que é juiz. A mãe chegou com ele e disse: doutor, olhe pelo meu filho. Dê uma olhada no processo do meu filho. Eu lhe peço como mãe que você dê uma olhada, com carinho. Insistiu tanto, e ele foi olhar. Quando ele foi olhar, o filho era um psicopata. Tinha cometido vários crimes hediondos. Aí ele foi para a audiência que tinha marcado com ela, e já foi atacando a mãe. Disse: o senhor quer que eu libere o seu filho? O seu filho... Aí começou a mostrar os crimes. E começou a dar uma surra de língua naquela mãe. A mãe ficou só olhando para ele. Quando ele acabou de falar, ela disse: doutor, eu não vim pedir para o senhor liberar o meu filho. Eu pedi para que o senhor tivesse bons olhos com o processo do meu filho. Porque todas as pessoas que olham o meu filho, olham como ele se fosse um animal e tratam muito mal. Eu sou mãe. Eu não quero que o meu filho seja liberado porque eu sei que ele vai cometer novos crimes. Mas eu quero que ele seja tratado com dignidade. Eu quero pedir ao Senhor só que trate o meu filho com dignidade. Porque sabe, doutor, eu sou mãe, e lá no fundo, o meu filho é bom. Mas ele não está em condições de ter liberdade. Esse juiz, operador do direito, me disse: Alberto, foi a maior lição que eu encontrei na área do direito e que não foi na universidade. Foi dessa mãe, que veio me pedir para que eu olhasse o filho apenas como um cidadão de direitos. E como mãe não queria que eu liberasse, mas como mãe conseguia ver atrás do criminoso um homem bom. É a visão espírita. Porque os maiores criminosos reencarnam para refazer, fazendo o bem, são entronizados, mas na sua história pregressa está, muitas vezes, os crimes hediondos. Alá Jesus Gonçalves, que foi alarico. Como alarico, foi um dos maiores genocidas da terra, mas reencarnou como Jesus Gonçalves. Ranceniano, pregando doutrina espírita, ajudando no bem, refazendo o caminho ao longo de algumas encarnações. A pena, ela é importante. Não é a punição, não é a vingança que a gente faz com aquele que comete o crime. A pena é dar a oportunidade do indivíduo se recompor, se refazer, aprender o mal aprendido, repetir a lição. Não é uma vingança social, como nós fazemos na nossa sociedade brasileira e em muitos países, onde o apenado ele é objeto de criminalidade por parte da sociedade, que se vinga dele tratando pior do que os animais. E os apenados de condição socioeconômica precária, que não podem pagar um bom advogado, porque se puderem, vão para a tornozeleira eletrônica, nas suas mansões. É melhor que pagar a pena, porque quando você paga a pena, você se refaz. Então, se o raciocínio é esse, que a gente faz em casa, educando o filho, que ele quebra a coisa, você quebrou o brinquedo pela segunda vez, não tem um brinquedo. Não, mas eu queria outro. Não, vai ter outro. Você vai passar 1 ano com esse brinquedo quebrado. E aí, se você se comportar bem em relação a esse brinquedo, aí você vai merecer receber o outro. Isso é uma mãe que está educando o filho. É uma mãe que está fazendo o trabalho do aprendizado com o filho, que quando se aborrece, quebra o brinquedo. E ela só dá o brinquedo depois que ele faz uma correção de comportamento, mediante a intervenção dela. Ela está punindo? Não. Ela está aplicando uma sanção para que o filho aprenda. Quando o filho aprende, ela dá o brinquedo e o filho conclui aquele aprendizado, seguindo em frente com aquele benefício que ele recebe pelo seu bom comportamento. É mais ou menos assim que se estabelece. Então, se na embriogênese a gente modela uma criança que traz uma deficiência auditiva, uma anencefalia, ou traz uma cegueira, por exemplo, na rubéola, por que a gente vai interromper a pena fazendo o aborto? Se tem essa possibilidade, se ele for um criminoso, ele vai pagar a pena. Se ele não for, ele vai ficar naqueles 40%. Como o nosso amigo de Brasília,
Alberto da Rocha. Os pais espíritas. A mãe apresentou, grávida, lesões na pele. Primeiro trimestre, foi com o médico disse, aborto, tem que fazer aborto, porque a senhora está com rubéola. Ela disse, mas por que, doutor? Porque vai nascer um monstro. Ela disse, doutor, é meu filho, se for meu filho, vem. E aí ele começou a discutir com ela firme. Aí ele pegou, levou para o pai, que trabalhava no hospital de Brasília. Chegou com o pai e disse, ó, sua esposa está com rubéola. E a conduta é aborto. Mas por quê? Porque vai nascer um monstrinho. O pai disse, esse monstrinho vai me comer? O médico ficou meio sem jeito e disse, não, então deixa o monstrinho vir. O médico ficou sem entender. Nasceu Alberto da Rocha. Diferente dos outros irmãos, com uma estética, uma plástica corporal diferente. Todos eram assim, morenos. Ele nasceu louro, desafiando a natureza. Olhos verdes. Para aquele lugar, se fosse na Alemanha não fazia a menor diferença, mas aqui no Brasil fez, lá em Brasília fez a diferença. Todo mundo apaixonado. Um galegão, como ficou apelidado, que aprontava, um moleque que nasceu sem nenhuma alteração. Hoje, pediatra. O número de sala de partos e de crianças que ele pôde tratar, cuidar, e de pais que ele pôde orientar, vai aos milhares, qual a gente pôde colocar na época, quando escrevi o livro Respeite a Criança, Cidadania desde a Concepção. O livro está esse caso lá narrado. Alberto, um cara fantástico, hoje dirigente de uma instituição espírita, a exemplo dos pais, seguindo os pais, como toda a família, me dizendo, Alberto, hoje eu estou a 200 metros de casa. Mas o que significa isso? Não, significa dizer que meus pais estão doentes, a minha mãe está com Alzheimer, e agora eu sou o médico, eu estou a 200 metros para dar assistência. A última vez que eu falei em Brasília, que eu contei essa história, ele depois veio, Alberto, já são 100 metros, mudei para mais perto. É ele que cuida dos pais, hoje. Imagine se ele fosse abortado lá atrás. Bom humor, criativo. Estava na maternidade, no Hospital de Brasília, e tinha uma criança internada que não se deixava examinar por ninguém. Os médicos iam lá, davam chute e soco. Aí ele olhou na porta da enfermaria e disse, pode deixar comigo, eu resolvo isso. Os outros pediatras que estavam tentando, não conseguiam, ele se aproximou, abordou o garoto, aí os caras ficaram olhando e viram, aí ele tirou a roupa, ele foi, examinou o garoto depois saiu da enfermaria rindo, aí ficaram sem entender. O que foi que você fizeste, Alberto? Psicologia infantil, cara. Psicologia infantil. No outro dia, quando ele chega de novo, lá os pediatras querendo examinar o garoto chutando, cuspindo, parece um touro enfesado. Ele disse, deixa comigo. Chegou lá, de novo, examinou o garoto todo. O garoto tirou a blusinha, ele auscultou, conversou com o garoto saiu da enfermaria com ele, rindo. Lá num dia, a pediatra disse assim, Alberto, eu estou mudando de setor, estou indo para outro hospital. Eu só saio daqui se tu me disseres o que tu fizeste com aquele garoto. Com essa tal de psicologia infantil. Esses espíritos matreiros, qual o Alberto que sabe resolver as questões mais intricadas? Ele disse, foi simples. Eu cheguei com ele e disse, tu queres ganhar R$2? Eu sei que é criança da periferia. Ele disse, quero, então deixa eu te examinar. Aí ele examinou. Depois disse, tu quer ganhar mais R$2? Ele disse, quero. Então tu vai sair rindo da enfermaria. Trabalhava e trazia bom humor no seu trabalho. Tinha esse viés da presença de espírito, que faz com que se resolva as questões, usando expedientes, às vezes, não comuns, mas que são extraordinários para poder trazer um novo tom nessa vida maçante do cotidiano profissional que todos vivemos, às vezes, casmurros, encalacrados, sérios, mal-humorados. Assim é o Alberto. Numa gravidez que deveria, segundo o médico, nascer um monstro.
Alberto é um monstro do bem. É essa perspectiva de um casal jovem, lá atrás, que bancou uma gravidez que tinha 60% de dar errado, grave, mas que admitiu que a legislação cósmica não aplica a pena em quem não merece, de que só quem merece traz a pena muito bem aplicada, e que quando aplicada nós temos que respeitar. E se a criança traz uma anencefalia, é de bom tom que respeitemos, ainda que ela viva apenas uma semana, 15 dias, um semestre, precariamente um ano, porque não tendo grande parte do encéfalo, a criança tem dificuldade de se expressar, traz o centro vital, mas traz a consciência que está no diencéfalo, segundo a fala do espírito André Luiz, hoje confirmada pela neurociência, de que a consciência está exatamente nessa região do diencéfalo, no centro da cabeça. A despeito do indivíduo não poder manter relações de comunicabilidade social, não poder se expressar, não poder fazer interações, ele está vivo, mas não é só vivo vegetativamente, ele está vivo psiquicamente. Ele é um ser que existe. E ele existe desde o momento da concepção. Porque a tese hoje, para falar das nossas vidas, que surgimos na Terra reencarnados, no olhar materialista é a visão cerebrocêntrica. O ser humano só existe quando tem cérebro. O cérebro é formado a partir do neuroblasto. Lá, mais ou menos, no 14º dia, quando surge a partir do folheto ectodérmico, aquilo que vai gerar o cérebro, os pelos e a pele, que é o folículo externo, o ectoderme. Para os neurocientistas materialistas, a partir do 14º dia, surge a primeira célula nervosa. Antes disso, não é ser humano. Porque eles comparam o ser humano ao cérebro. E comparam todas as nossas manifestações emocionais, de amor, de tristeza, de saudade, de alegria, de pensamento, como sendo um epifenômeno do cérebro, ou seja, como uma consequência do cérebro. É uma visão centrada no cérebro. E se esse cérebro está muito abatido na senilidade, promove-se a eutanásia, porque entrou em Alzheimer, agora é queda livre. Não serve de nada essa vida, então você pode matar. Ou, se esse cérebro sofreu uma grande avaria, o indivíduo não vai poder ter a consciência desperta e a sua vida de relação, a eutanásia é viável, como se faz hoje na Suíça, cujo país eu tive a oportunidade de visitar, e ver o outdoor lá dizendo dignidade. Duas empresas disputam o mercado, dignidade e saída. São duas empresas que chegam na sua casa, legalmente constituídas, e formulam todo o aparato que diz respeito à sua morte, pelo suicídio assistido. Eles levam você para o hospital e promovem o suicídio assistido mediante as medicações, sem dor, eutanásia, morte sem dor. Numa visão estritamente materialista. Essa visão, ela é contraposta pela ciência espírita, que mostra que a vida, ela vem antes do cérebro, que a vida ela é subjetiva, ela é do espírito. É uma visão centrada no espírito, portanto, eu digo, é espiritocêntrica. O centro da vida é o espírito. E do espírito surge como epifenômeno, como consequência, o cérebro, o corpo. E de que é do espírito a emoção, o sentimento, a graciosidade, a dor, a saudade, a alegria, o entusiasmo, o pesar, a nostalgia. É da alma, não é do corpo, muito embora o corpo possa influenciá-lo. Então, quando há a concepção, já há um psiquismo que se une, mas não há cérebro. E é esse psiquismo que vai ordenando a multiplicação das células, até o neuroblasto, até a estrutura embriogênica, até cumprir os 4, 5 meses, até o 9º, 8º mês, virando feto e depois virando criança. Quando nasce, diz os espíritos a Kardec,
O espírito, então, dá o grito, e com gritos, fora do corpo, ele anuncia que está no mundo dos vivos, dos encarnados. Mas o processo se inicia na concepção. Qualquer medida de interrupção da gravidez é ato de lesa natureza, na visão da ciência espírita. Quando a interrupção da gravidez, ela se faz, portanto, à revelia de uma única circunstância que deve merecer essa opção, que é quando a mãe corre risco de vida. Ou seja, quando a mãe, em experimentando a ameaça da sua sobrevivência, ela pode optar entre a vida dela e a vida do bebê. Isso, na linguagem do direito, chama-se estado de necessidade. É como se fosse uma legítima defesa, mas não é. Eu e você estamos num barco, veja, avalie aí, está você e uma outra pessoa no barco. Aí diz assim, olha, a partir desse momento só pode ficar uma pessoa no barco, se ficar os dois morrem, o que é que você faz com a outra pessoa? Estado de necessidade, ou eu ou você não está querendo me matar, nem eu estou querendo te matar, mas nós dois não podemos coexistir nesse barco, esse barco vai afundar. É eu ou tu que vai ficar vivo? Qual é a tua escolha? Quem empurra o outro para poder sobreviver no estado de necessidade, levante o braço. Quem se deixa empurrar, levante o braço. A maioria está congelado, não sabe o que responde, não sabe o que responde. Eu imagino que você vai dizer assim para o outro, pois bem, só cabe um no barco, dá licença, tenha bom proveito, e pula do barco. É assim? Ou você diz assim, sou eu, meu irmão, vai, não, tu, vai tu. Entre tu e eu é o primeiro. Mas suponhamos que esse outro seja o teu filho. Ah, mas Alberto, meu filho, aí já muda de figura. É um pedaço de mim, não é um pedaço, você é um outro espírito. Ah, mas saiu das minhas entranhas. Não, saiu das entranhas do divino, passou pelo seu útero, pela nave. Se for o teu filho, eu morro, aqui alguém já disse quase chorando, eu morro. Então, esse é o estado. Eu tenho uma amiga que viveu essa experiência assim. Ela engravidou, me telefonou, Alberto, o médico quer que eu faça a cesariana, o que é que tu acha? Eu digo, mas assim, ele quer que tu faça a cesariana por quê? Não, porque é a 4ª cesariana que ele vai fazer em mim, a 4ª. E eu não quero fazer, porque eu posso, de repente, estar precisando receber mais um espírito. Eu digo, como assim? Ela disse, não, se na minha programação eu tiver que receber 5 espíritos, se eu fizer a 4ª, a cesariana, e fazer a ligadura como ele quer, eu não posso receber o 5º. Eu digo, você quer se suicidar, é? Ela ria do outro lado. Sim, você quer deixar seu esposo viúvo, numa situação precária, porque você já tem 5 adotados. Está na 4ª gestação, vai ter 9. E aí você quer esperar um outro consanguíneo, você não quer esperar um outro consanguíneo, você está querendo tapear a si mesmo, querendo sair do corpo e deixar o esposo viúvo, rico, com 9 filhos. Ela riu, eu digo, siga a orientação profissional do colega. 4ª cesárea já é uma indicação cabal de fazer a ligadura de trompas. A extração, não é nem ligadura, extração para não ter chance de... Porque às vezes você faz uma ligadura e o espírito vai e mergulha por ali e passa. Já vi situação dessa ordem. Mas ligou, mas veio o cara nasceu. Desligou. Tem isso, gente, é interessante. Tem que tirar a tromba. Hoje, ela tem 11 filhos. Acho que ela quis fazer numa encarnação só 5. Ligou, mas depois adotou mais. Ficou com tanta culpa, né, que vai, mais um. Então, o estado de necessidade pode evocar que eu opte por correr o risco de morrer.
Mas eu corro o risco de morrer para salvar o bebê. Eu não corro o risco de morrer para morrer mesmo, porque essa vida não presta mesmo, já estou ganhando pouco, sou funcionário público. Então eu já vou, porque se eu morrer, já é bom que eu morro. Aí o outro fica. Então isso é suicídio. A intenção é suicídio. Está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, é a intenção. Mas se a minha intenção é correr o risco por amor ao bebê, os Espíritos dizem, é sacrifício, é devotamento. É lindo. Mas se eu escolher interromper a gravidez, porque a minha corre risco, eu tenho 4, é amor aos 4. Eu quero preservar a minha vida. Ah, sim, e aquele espírito que vem lá? Aquele espírito que vem lá sabia dessa circunstância. E se você interromper a gravidez, não tem nenhum crime contra as leis naturais. Você está no seu justo direito, no estado de necessidade, de poder optar por você e interromper a gravidez. Mas há gravidez que você tem que interromper mesmo, porque se você não interromper, você é interrompido. Quando surge a gravidez na trompa. Se você não interrompe, a gravidez vai surgindo, o embrião vai se desenvolvendo aqui, não foi para o útero, vai, estoura a trompa, morre o bebê e morre a mãe de sangramento, de hemorragia, se não for atendida a tempo. Então, quando você vê que uma gravidez está na trompa, você interrompe a gravidez. É um dos motivos terapêuticos do aborto terapêutico. Tirando essa circunstância, nenhuma outra merece ser interrompido a gravidez. Nenhuma outra circunstância. Nenhuma, nem a do estupro, que para mim é a situação mais difícil, mais delicada e mais dolorosa. Mas, como não é a criança que estuprou a mãe, nós não podemos imputar a ela a responsabilidade de um crime que cometeu o estuprador. Então, é justo que o Estado puna o violador, aplicando as sanções às penas, mas não o bebê. Então, o bebê precisa ter a sua vida salvaguardada e se a mãe não tiver conta de ficar com ele, entregue a um lar substituto. É a forma mais... e o atendimento psicológico à mãe. Joana de Ângeles tem uma fala no livro Após a Tempestade, que mais ou menos diz assim, que a mãe que experimentou o processo do estupro e da gravidez, se ela aceita o bebê, diz ela, quase sempre o seu coração experimentará no sofrimento uma floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o seu coração se esfacelou. Eu achava que isso era uma fala lírica apenas para nos enganar. Mas eu vi que é de verdade, eu pude testemunhar isso. Quando atendi uma vez uma jovem que sofreu estupro, foi ao meu encontro, tinha 6 meses de espiritismo, e eu não tive que fazer muito esforço para dissuadi-la do aborto, ela aceitou. Ainda me disse assim, mas e os meus pais, será que eles vão aceitar? Eu disse, olha, pai vira avô. E avô, todo avô é abestalhado, como diz a nossa amiga Sandra Borba. E eu pude testemunhar isso, todo amor é abestalhado, todo avô é abestalhado. Eu disse para ela, você vai ter dificuldade de criar essa criança, porque os seus pais vão querer interferir, como todos os avós fazem. E você vai ter que fazer força. Ela voltou para o estado onde ela mora e nasceu a criança. De fato, os pais ficaram querendo matar o estuprador, o violador. Resistiram, ela segurou a onda, a criança nasceu. Quando a criança tinha de 6 para 7 anos, ela me mandou uma foto da criança sentada na relva, atrás uma árvore frondosa, e escreveu atrás, como se a criança escrevesse para mim, obrigado por você ter contribuído para que esta foto um dia existisse. E assinou com o nome da criança. Aquilo me emocionou, porque eu estava ali diante do testemunho do que o Espírito Joana de Ângeles tinha falado. Regularmente eu a encontrava com a criança, e numa das últimas vezes que ela me visitou, o filho hoje é um adulto, formado, 3º grau, ela casou, teve família, a família toda opera em regime de normalidade. Ele é uma floração de bênçãos sobre a cruz de agonia que aquela mãe se esfacelou naquele dia. Ela me disse, numa dos últimos encontros,
na saída do nosso encontro, que é sempre pontual, uma vez a cada 2 anos, ela me abraçou com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: eu oro pelo Senhor todos os dias, por causa do filho. Ninguém ora pelo outro porque o outro... Violência sexual, estupro. O amor que aquele espírito trouxe na convivência com os outros irmãos, na convivência com aquele que é o padrasto dele, e na convivência com ela, é de uma magia que se transformou em floração. É do lodo surgiu o lírio. Então, não que nós devemos implicar a mãe a obrigatoriamente aceitar o bebê, mas é direito do bebê não ter a sua gestação interrompida. Não foi ele quem cometeu o abuso. Não é a ele que se deve imputar a falta e a pena. E ele está nessa circunstância, tanto quanto a mãe, não por acaso. Se a violência sexual, e habitualmente surge assim, ela acontece num acidente no qual a mulher não fez nada para que isso se estabelecesse. Ela é vítima, hoje. Mas perante as leis cósmicas não o é. É difícil dizer isso para uma mulher. É difícil aceitar isso, eu compreendo. Mas a gente precisa se colocar no lugar do bebê. Outro dia eu estava na escola, e quando falei disso, uma garota disse assim, levantou o braço e disse: mas olha, eu queria que se o senhor fosse mulher e fosse estuprada, se o senhor queria ficar com a criança. Me disse assim, com muita raiva. Uma jovem, colegial. Eu disse: olha, eu não sei qual seria a minha reação, mas eu ia ficar muito aborrecido se eu fosse a criança e você fosse a mulher e me botasse para fora. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Mas, analisando na perspectiva da ciência espírita, aquilo que pode parecer esdrúxulo, ele faz sentido na lei de causalidade, na lei de causa e efeito. Sem nenhum amor à violência, sem nenhum sadismo, sem nenhum masoquismo, estamos lidando com vida. Por isso, esse corpo que tu tens, esse corpo que nós temos, ele é resultado de uma história. Os filhos que nós temos, tem toda essa engrenagem que funciona todos os dias, e funcionou quando nós procriamos, para que os espíritos venham do lado de lá e comece um transe. É por isso que a palavra transe e transa tem a ver com a glândula pineal. É que o processo do renascimento é um transe. Uma incorporação de verdade que dura 9 meses. E nasce essa pessoa que é aqui, que nós estamos aqui nos olhando uns aos outros. Nascemos de um espermatozoide, às vezes meio atrapalhado, ou não. Trouxemos um corpo com design, modelamos uma genética que nós escolhemos, mais refinada ou menos refinada. Antes de reencarnar, fizemos um compromisso que não deveríamos trazer a mesma plástica corporal do passado, aonde ela nos acabou, em função da beleza que trazíamos, em função da pujança corpórea na cultura em que nascemos, que chamava a atenção, e a gente nasceu meio feioso às vezes, meio assim, não sei como, parece uma coisa, mas é a gente. E a gente vê e olha para o corpo, dá uma revolta assim, às vezes, com uma parte do corpo, não é com o corpo inteiro, porque no Nordeste é muito difícil encontrar alguém revoltado com o corpo inteiro, mas com uma partezinha do corpo a gente olha para o pé, mas que pé horrível. O pé, para a mulher, um pé alterado, que não, as unhas não possam ser pintadas, não possa fazer uma francesinha, ela entra em depressão. Às vezes um cabelo que não... Ela aplica ou aplique, mas não resolve a questão. E há áreas que você não pode mexer muito. O tamanho do pé não tem como fazer plástica, o tamanho, não tem como diminuir o tamanho do pé, se o pezão ou o pezinho. Não tem como... Você pode usar um sapatão, mas vai ter problema. Então você olha no espelho e vê os seus olhos. Ah, não era esse olho que eu queria um olho cor de mel.
Aí veio esse olho, eu queria gateado para cima, aí você tem saudade do Egito, que você se perdeu. Aí você trouxe a mesma mediunidade de lá e trouxe esse olho, assim como é. E você olha, não se vê. Diz, mas não é possível, eu queria ter um olho diferente. Aí você faz um contorno com lápis e ajeita, e puxa para cá, e puxa para cima, na tentativa de buscar a egípcia, ou o egípcio do passado, e nada. Chora, borra tudo, e você volta o olho original. Aceita que dói menos. Então, nessa viagem, nesse milagre do nosso renascimento, vamos amar essa estrutura corporal, sem nenhum narcisismo, sem nenhuma vaidade, mas de bem querer. Se o cabelo já está ruim, dê uma ajeitada no cabelo. Faça como a minha esposa fez. Foi botar ruivo, porque o ruivo está em queda geneticamente, vai desaparecer geneticamente. Ela foi, botou ruivo, aí pegou mal a tinta. Ela ficou com o cabelo róseo. Sabe aquela mulher do filme, O Quinto Elemento? Ela ficou o quinto elemento. Quando eu fui chegando no hotel, eu vi o quinto elemento, nós íamos para o restaurante. Aí eu parei, olhei, era ela. Ela entrou, o que você acha? Eu não disse nada, não precisava dizer nada, era emocionante. Eu entrei no restaurante, Belém não é Nova York, não é Campina Grande, não é São Paulo, não é Paris. Belém é uma cidade tupiniquim. Todo mundo olhava para a gente. Olha, eu nunca fui tão bem olhado na vida. Parece que eu estava numa passarela. Aí eu fui por dentro do hotel. Estava tão assim que quando eu cheguei em casa, o filho dela tinha chegado, o meu enteado, de Fortaleza. Quando ele viu a mãe, ele teve uma crise. Antes de cumprimentá-la, ele teve uma crise. Mãe, o que foi que aconteceu? O que foi que tu fizeste? Aí começou a xingar a mãe, com as boas palavras, naturalmente. Virou-se para mim, Alberto, como é que tu deixaste acontecer isso? Até como se fosse uma tragédia. E ela não podia tirar a tinta no dia seguinte, porque o cara disse, se tirar pode dar problema no cabelo, é melhor esperar uma semana. Uma semana eu acordava com o quinto elemento do meu lado. Eu saía com o quinto elemento do meu lado. Foi lindo. Foi maravilhoso. Mas aí eu tirei a forra. Eu peguei e comprei uma camisa em Brasília, linda. Eu adoro camisas assim, florais. Aí eu comprei uma camisa escura que explodia um negócio, parece uma galáxia que surgia assim, um amarelo ouro que surgia. Eu fui perguntar para os amigos se eles achavam que estava bom. Amigo sempre mente, né? Está maravilhoso. Eu comprei, cheguei, mostrei para ela. Quando eu mostrei para ela, ela disse, tá bom para ir na feira hippie. Quase que magoa. Aí eu vesti a camisa e saí com ela para me vingar do quinto elemento. Porque ela é clássica, ela é tom sobre tom, clean, tudo clean. E eu, a lá Magno chegou, com aquela roupa chamativa, né? Uma vez eu usei uma camisa muito bonita e cheguei no Amapá, no aeroporto, com aquela camisa. Aí as amigas, a pior coisa é ter amigos, e amigas é mais intrigante ainda. As amigas estavam conversando sobre traje. Você sabe que as mulheres gostam de conversar, às vezes, sobre roupas. E aí eu caí nessa conversa, aí elas conversavam sobre o meu traje. Então elas diziam que eu gostava de vestir umas coisas assim. Aí uma que tem mais intimidade, ele chegou em Macapá lá, essa amiga estava em Macapá, com uma camisa verde, com uns peixes amarelos, uns frises ouro, e era verdade, tudo era verdade, frises ouro. Aí, de repente, uma das amigas que estava no grupo disse assim, e não tinha no canto uma folha? Tinha. E não tinha um pedaço de pau? Tinha. Fui eu que dei para ele. Essa que estava falando mal de mim, disse, Alberto, eu fiquei com a cara no chão, não sabia onde eu me escondia, porque quem tinha dado a camisa que eu estava criticando, ela estava no grupo. Então, aceite que dói menos, dê uma ajeitada no que puder, aplique,
aplique ou aplique. Mas não esqueça de tomar banho. Tomar banho é muito bom. Aceite, mas tome banho. Perfume-se. Vale a pena perfumar-se, se o banho não resolver por inteiro. E fique bem com você. Nada contra as cirurgias estéticas, desde que elas não sejam abusivas. Mas se alguma coisa está incomodando você demasiadamente, faça o retoque, não tem problema. Não é contra a natureza, você não está contra a reencarnação. Agora, não faça da cirurgia estética a sua fuga, porque senão você não vai conseguir ir muito longe. Você está preso no corpo e está esquecendo da alma. Por isso, vamos para o intervalo. Aí a gente volta para as perguntas e respostas.